Vamos gravar. Obrigado a todos pela presença. Sextou, não é isso? Deixa eu contar um pouquinho para vocês então aqui o que está acontecendo no nosso grupo de pesquisa nos últimos poucos anos. Esse seminário eu fui apresentado num congresso que teve em Natal cerca de um mês atrás, Congresso Internacional de Neurociência Computacional, e eu tinha escolhido esse título para ele, Criticalidade do Cérebro e Estados Corticais, e aí eu me lembrei, olhando lá no laboratório, que alguém guardou o anúncio de um colóquio meu de 2019, que tinha um título, que 2019, tinha um título muito parecido com esse, só que aqui era criticalidade entre estados corticais e mudou para mudou de uma preposição para uma conjunção. Isso parece uma besteira, mas não é uma besteira. Na verdade, tem a ver com o que aconteceu nos resultados de lá para cá. Então, foi uma mudança induzida por resultados experimentais e teóricos, certo? Então, se eu conseguir contar essa história para vocês, eu estou satisfeito por hoje. Okay? Vou rememorar, então, o que aconteceu de lá para cá, e desde um pouco antes, na verdade. Eu vou tentar fazer uma revisão um pouco histórica. Eu completei 22 anos de departamento de física, levei um susto quando vi esse número, e aí tive que contar essa história para outra audiência, então acho que vou contar aqui também. A maioria de vocês não tinha nascido, acho, quando os primeiros papers saíram. Então, o contexto de tudo que eu vou falar aqui merece ser esclarecido. Eu gostaria de começar com isso aqui, com essa pergunta. Temos uma teoria sobre como o cérebro funciona? Em alguma medida sim, em outra medida não. Digamos, a gente tem que imaginar a idade das coisas, né? O Newton tem 300 e poucos anos, o livro, no princípio, e o primeiro prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, para Neurociência, é 1900 e pouquinho, para o Golgi e para o Santiago Ramón y Cajal, o neurocientista espanhol, que descobriram que o cérebro é feito de neurônios, e que neurônios são células. Hoje em dia você fala, qualquer pessoa fala, quem que não sabe disso? Bom, muita gente não sabia, certo? Valeu o prêmio Nobel isso aí, pouco mais de 100 anos, é muito recente. O prêmio Nobel estou confundindo todos os anos, de Hodgkin e Huxley, foram dois eletrofisiologistas britânicos que descobriram que como um neurônio funciona. Isso é anos 60, certo? Faz pouco tempo. Pouco tempo depois o Antônio Murilo nasceria já teria nascido. Muito tempo depois, enfim. Então são coisas muito recentes, comparado a o que, sei lá, como é que a força gravitacional funciona. Na ordem de zero, o Newton resolveu isso aí há 300 anos. Então, tem uma teoria? Tem. Quão boa ela é? Bom, vamos comparar com o quê? Escala de teoria boa é física teórica, né? Acho que aqui nesse ambiente pode fazer com tranquilidade e ninguém vai ficar ofendido. Então, eu comparo a física teórica com um campo de golfe muito bem cuidado, durante muito tempo, né? Muito bem polido, muito bem arrumadinho, as pessoas fazem coisas muito sofisticadas aqui. Nós tivemos aqui o Lenz já veio da colóquia aqui para falar como é que você pega, né, o antipróton, o antihidrogênio, junta, faz o antipróton, o antielétron, faz um antihidrogênio e faz espectroscopia de antimatéria para saber se o espectro dá igual, para testar teorias fundamentais da física. Isso é muito sofisticado. Você não chega na física teórica e fala, vamos mudar isso aqui porque eu não gosto. Não é assim, né? É um edifício mais ou menos bem estabelecido, claro, que com pequenos problemas, né? Pequenos problemas de matéria escura, 80% da matéria do universo, estimativa, mas ainda assim uma coisa bastante sofisticada em termos do que está acontecendo, do entendimento teórico que a gente faz aqui no negócio. Comparado com isso, a neurociência teórica é mais ou menos mais parecido com isso aqui. Você entrar isso aqui é um campo de golfe, isso aqui é uma mata fechada, que você entra com um facão, não sabendo muito bem o que você vai encontrar. E de vez em quando chega um cara, passa um facão assim num galho, abre uma clareira e descobre um pote de ouro, certo? Se você pegar qualquer livro de divulgação científica sobre neurociência, você vai ver dezenas de descobertas inacreditáveis, incríveis, sensacionais,
completamente por acaso, porque aconteceu o cara enfiou o eletrodo num lugar diferente que ninguém tinha enfiado e descobre uma coisa nova, certo? Neurônios espelho, a descoberta da dopamina, todos os estudos que nasceram por conta de lesões acidentais do cérebro de uma pessoa, né? O cidadão vai fazer uma cirurgia que tem um problema de serve de epilepsia, arranca os 2 hipocampos porque precisa, de uma questão médica, e a partir daí tem amnésia para todo sempre. Descobrimos que o hipocampo serve para a formação de memória. Pronto. Coisa desse tipo, certo? O sujeito vai botar trabalha com coisa de minas lá, vai jogar uma bomba, a barra de ferro sai, perfura a cabeça dele daqui até aqui, ele perde o córtex pré-frontal. Sobrevive e continua levando sua vida normalmente, a não ser pelo fato que ele começa a falar palavrão e começa a paquerar as mulheres na rua, tudo coisa que não pode, ele começa a fazer. Um cara super certinho começa a virar um aloprado. O córtex pré-frontal controla, tem uma função executiva de inibir outras áreas do cérebro, tá? Controle executivo. Enfim, é cheio de coisas assim muito grosseiras, muito simples, que vão emergindo no século XIX, XX, XXI. Certo? Então, nesse contexto que eu vou falar hoje, tentando falar com uma comunidade que tem um volume crescente de dados experimentais disponíveis e relativamente, com isso, relativamente pouca teoria ou entendimento de o que está acontecendo ali exatamente. Certo? Então, no caso mais simples, um neurônio a gente sabe como é que funciona. No caso mais complicado, ninguém tem a menor ideia do que seja consciência. O fato de que tem 1,5 kg de matéria entre suas orelhas, que faz você entender o que eu estou falando e que tem uma noção de que você é você. Esse problema é o problema mais antigo em aberto da história da humanidade, que não tem nenhuma solução visível no horizonte próximo. As pessoas não conseguem formular pergunta, na verdade. Então, nesse grande espectro de coisas muito bem conhecidas e não conhecidas, que eu vou tentar falar um pouquinho com vocês. Então, vou falar de criticalidade no cérebro. Essa palavra aqui é uma palavra cara aos físicos, então vou comentar para quem nunca viu isso antes. Então, essa história meio que começou, ganhou muito impacto em 2003, quando essa dupla aqui do NIH, nos Estados Unidos, Beggs e Pence, John Beggs é físico, o Dietmar Pence é médico, eles fizeram uma medida de que coloca uma fatia de rato, fatia de cérebro de rato, perdão. Você mata o animal, fatia o cérebro e coloca a fatiazinha numa placa de pedra que tem esses 60 eletrodos que estão aqui, isso aqui escala de 1 milímetro, tá? E você mede a atividade espontânea dessa fatia. Claro que ela é mantida viva, com um líquidozinho, etc. Tá? E você observa o que acontece. Aqui você tem os 60 eletrodos, aqui você tem o tempo, e parece que esses eletrodos estão se ativando meio que ao mesmo tempo, tem o silêncio, depois ativar mais um pouquinho de novo. Na verdade, essa ativação é uma ativação muito específica chamada local field potential, que mede esse eletrodo que está medindo o local field potential num raio grande aqui em torno desse eletrodo. Okay? É o potencial elétrico que está somando, digamos, a atividade de um número enorme de nônios que está aqui em volta. Varia um pouquinho, depende um pouco do tipo de eletrodo que você está usando, mas 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, certo? Então é um bocado de neurônio. É um sinal bastante robusto quando você mede, com a limitação de que você não está chegando com muita precisão, né? O que cada neurônio faz. Quanto tempo depois de matar o animal eles fizeram esse experimento? Porque eu estou perguntando isso. O cérebro, se ele ficar 30 segundos, 40 segundos sem receber oxigenação, ou seja, interrompido a oxigenação, ele morre. Né? Cria lesões permanentes, porque os potenciais de nônios não podem se formar e o neurônio deixa de funcionar. Nesse contexto. Não, veja, esse aqui, eu não lembro quanto tempo é exatamente, porque esse aqui é um tipo, existem diferentes, tem todo um mundo da eletrofisiologia e da biologia, então você pode ter fatias chamadas acute slices, só que você faz na hora e mede, né? E essa aqui não são exatamente isso, na verdade tem um pedacinho aqui, que não está mostrado nessa figura, que é o VTA, Ventral Tegmental Area, que é outra parte do cérebro que não é córtex exatamente, mas que produz neurotransmissores, são importantes,
que eles colocam aqui e cultivam a fatia. Então tem as fatias agudas, tem as fatias cultivadas. Essa aqui é cultivada. Pode ser mantida por mais tempo. Pode ser mantida por um bom tempo. São dias, talvez, que ela fica viva e tal. E tem toda uma tecnologia para você manter ela viva e testar se está tudo bem, entre muitas aspas, na medida que você está tudo bem uma fatia de cérebro, né? Que não foi feita para existir, mas... Você levantou a mão? Ô Mauro, uma pergunta técnica. Qual é a espessura dessa fatia? Você tem ideia? Não. Mas micrométrico ou submicrométrico? Esses eletrodos... Esses eletrodos já estão desenhados na placa de Petri, impresso na placa de Petri e você coloca lá em cima. Perfeito, agora entendi. Mexe lá, certo? Então o eletrodo já está ali. Eu vou mostrar outro tipo de eletrodos. Como você falou espetar, aí a impressão que dá é que espeta. Não, porque o espetar é o nosso, que a gente faz. Tem vários tipos de espetar. Mas você com um rato livre, né? Já vou mostrar alguns outros eletrodos, outros casos. Ele continua vivo depois. Depende. Então, quando os caras olham numa escala de segundo, você vê que parece tudo sincronizado. Quando você olha numa escala mais fina, de alguns milissegundos, você vê que não é mais uma sincronização, né? Todo mundo tem tempo, Você tem um padrão espaço-temporal aqui, né? Isso foi chamado de avalanche neuronal. Avalanche neuronal por quê? Porque você tem uma separação de escala de tempo aqui, no sentido que a duração disso aqui é muito menor do que o intervalo entre elas, assim como uma avalanche de neve, uma montanha que tem que acumular neve durante meses para ela depois escorregar, digamos, relaxar. Tem acumulação de energia, né? Na avalanche acumulando ali, depois libera aquela energia rapidamente na ordem de, sei lá, minutos. Então, a avalanche é formalmente definida como uma atividade entre silêncios. Então você conta aqui o tamanho de uma avalanche com o número de eletrodos ativos, onde ativo aqui, já tem sinal contínuo, é qualquer coisa que fique, sei lá, por exemplo, 2 desvios padrões acima da média. Né? Passa um trecho lá e define um evento assim, dessa maneira. E aí você tem 60 eletrodos, pergunta você pode fazer, quantos eletrodos acendem cada vez que esse negócio acontece? Qual o tamanho de uma avalanche? Qual o tamanho típico? Qual a média mais ou menos do desvio padrão? Qual é, sei lá. Então, ao invés de fazer isso, os caras fizeram qual é a distribuição de probabilidade. Qual a probabilidade de eu ter uma avalanche tamanho S? Certo? Essa é a pergunta. E mediram. E o resultado, está aqui a probabilidade de você medir uma avalanche de tamanho S, está a escala logarítmica aqui e aqui. Isso aqui é uma linha reta. Então, você pode definir a avalanche de várias maneiras diferentes, pelo número de eletrodos, pelo tamanho do pico do negócio que você vê, não importa. Você pode mudar a configuração da matriz que você está usando, pegar assim, mudar o espaçamento entre elas, mudar o tamanho da matriz, e não importa o que você faça, dá uma lei de potência. Então, você tem uma linha reta numa escala log-log, significa que você tem uma lei de potência, e o expoente que é medido aqui é um expoente aproximadamente igual a 1.5. Que é um expoente muito conhecido nos físicos. Já vou comentar isso daqui a pouquinho. Eu vou chegar aqui para ele é conhecido nos físicos. O fato é que, ao obter uma lei de potência, os físicos ficaram de orelha em pé, porque, vamos lá, então, primeira coisa que um leigo em física e criticalidade se fará, e deveria fazer, e eu provoco os dois, você olha para isso aqui e fala, e daí? A pergunta é razoável. E daí? O que se importa? Bom, então vamos dizer por que isso aqui importa, sem falar de física por enquanto. Primeiro que você simplesmente tem uma distribuição tipo lei de potência, é uma distribuição chamada cauda pesada, né? Isso significa que pergunta tipo qual é o tamanho médio da avalanche, qual é o tamanho típico da avalanche, qual é a média mais ou menos do desvio padrão, são todas perguntas mais ou menos sem sentido. Elas perdem sentido no momento que você descobre isso. Porque se você fizer a continha aqui, rapidinho, a variância disso aqui é infinita. Então você dizer que a média é tanto, sim, mas se a variância é infinita, o que adianta falar sobre a média? Qual é a relevância ali? A média em si não vai carregar significado nenhum. Isso aqui está me dizendo que esse sistema ele é regido por flutuações. As flutuações mandam no sistema o tempo todo. E isso, se esse cara
é o cérebro, uma fatia de cérebro. Se isso está processando informação, fazendo uma coisa que é o que a gente faz com o cérebro, é a informação de que você está sendo regido por flutuações deveria ser uma informação importante, certo? E tem o fato de que isso aqui é uma coisa que é invariante por escala, né? Estatística é invariante por escala não trivial. Se eu mudo essa régua, puxo aqui para cá e mudo aqui, a forma disso aqui não muda. Eu não consigo chegar. Tinha uma slide sobre uma variação de escala aí, eu esqueci de colocar. Essa lei de potência vale para outras espécies de seres vivos? Vou mostrar. Já vou mostrar. Sim. Esse aí é rato? Isso é rato. Mais do que ser rato, isso aqui é fatia de cérebro de rato. Entendi. Nem rato é. Tá bom. Na verdade. Era de um rato. Era de um rato. Vale para gato. Chegaremos lá. Bom, e por que isso ouriçou os físicos? Bom, antes de mostrar os físicos ouriçados, tem uma lei de potência bem mais feia, que é para a distribuição de duração da avalanche. Quanto tempo ela durou? Ao invés de quantas vezes ela se parou, quanto tempo ela durou. Também é uma lei de potência bem fraquinha, porque ela tem menos de uma década, na época, para esse tipo de tecnologia, e com um outro expoente que é -2. Então, a probabilidade de você ter uma avalanche de tal duração T, vai com T, decai com T -2. Também é uma lei de potência. Então, pronto. Para começo, eles foram sair da fatia, foram para um rato inteiro, pelo menos, certo? Aqui é um rato intacto, porém anestesiado, em que você mede e observa o mesmo tipo de coisa. Ok? Esses números aqui são ratos de diferentes idades, salvo engano. Ok. Macacos vivos, não anestesiados, também. Mas importante aqui, são macacos que estão em repouso, tá? E são macacos do Miguel Nicoleles, lá na Duke University, que são macacos super treinados para ficar quietinho assim numa cadeira e fazer tarefas. E como, se vocês se lembram do que o marido não estava aqui, mas o Miguel Nicoleles deu um colóquio aqui na física muitos anos atrás. 2010. 2010, eu era coordenador. 10, E ele mostrava que conseguia ler informação do córtex premotor do macaco e fazer o macaco controlar um robô, uma alavanca, um braço mecânico, né? Então, se você está lendo aqui informação do córtex premotor e o bicho não está fazendo nada, é um córtex que está em repouso, por assim dizer. Não significa que ele tem silêncio, mas é um córtex que não está fazendo nada, certo? E você observa o mesmo tipo de potência com os mesmos expoentes. O valor do expoente eu não comentei antes, mas tem uma pequena dependência do tamanho do bin. Isso é uma encrenca na área da qual não vou falar muito, mas enfim. Então, em 2009, aquele primeiro paper de 2006, certo? E foram saindo outros papers, certo? A pergunta continua para os físicos, e daí? E daí que, então isso botou gasolina numa fogueira que era da hipótese do cérebro crítico. O que é a hipótese do cérebro crítico? É que o cérebro, entendido como um sistema dinâmico, opera perto de um ponto crítico. E, para quem não fez o curso de mecânica estatística ainda, o que é um ponto crítico? O ponto crítico é isso aqui, ó, esse pontinho vermelho. Eu estou mostrando aqui um cartoon do que seria um gráfico de uma transição de segunda ordem típica. Já vou mostrar um exemplo físico para todo mundo ficar satisfeito, que é, eu tenho um parâmetro de controle aqui, uma coisa que eu controlar no meu sistema. Tipicamente no curso de mecânica estatística isso vai ser a temperatura, por exemplo, certo? E aqui eu tenho um parâmetro de ordem, algo que caracteriza a ordem do meu sistema. Então, aqui é uma transição de fase segunda ordem é um sistema no qual você aumenta o parâmetro de controle, nada acontece, até chegar no ponto crítico, que merece o nome, a partir de onde há uma mudança qualitativa no comportamento do sistema e alguma coisa acontece. Esse parâmetro de ordem que nada acontecia, passa a acontecer e você vê alguma coisa diferente acontecendo aqui, certo? E essa transição, essa segunda ordem, esse parâmetro de ordem varia continuamente, e esse ponto aqui é um ponto crítico, também chamado de transição de fase de segunda ordem. Então, essa ideia de que o cérebro poderia estar aqui nesse ponto, há quem diga que foi falada muito tangencialmente, talvez pelo Turing nos anos 50, o Perbach, que é um físico, era um físico dinamarquês que é falecido aqui, falou muito de criatividade auto-organizada nos anos 90, junto com Dante Calvo, ex-colaborador meu, que também já deu colóquio aqui,
publicaram algo nessa direção nos anos 90 e depois esse artigo de 2003 foi alimentar essa ideia do cérebro está aqui com aquele resultado, eu vou dizer já por quê. Tem aqui 2 reviews, tem vários reviews hoje em dia sobre essa ideia, certo? Para quem estiver interessado, eu posso sugerir outros também. É claro que no caso do cérebro, quem seria o parâmetro de controle? Quem seriam os parâmetros de ordem, supondo que houvesse mais de um? Não se sabe exatamente, e essa pergunta é a pergunta que eu sempre tive curiosidade de saber. Bom, tá bom, suponho que seja, não sei se é, mas se for, qual é a transição de fase exatamente? Gostaria de saber. Então, o motivo pelo qual aqueles expoentes... antes de eu falar isso, deixa eu só então ilustrar. Para quem não está entendendo isso aqui, vamos ilustrar com um exemplo físico de uma transição de fase de segunda ordem clássica. Acho que é a canônica, talvez, me corrija se eu estiver errado, talvez seja a mais canônica para os físicos, que é o ferromagnetismo, né? A transição... o ferromagnetismo, aqui você tem um material magnético, ferro, e aí você tem a magnetização aqui e a temperatura. Se você mantém a temperatura do sistema alta o suficiente, os spins não conseguem se alinhar e você tem uma bagunça aqui. Se você tomar a média do branco com o preto, vai dar 0. Certo? Não tem magnetização nenhuma. Se você pega esse bicho e coloca na porta da sua geladeira, ele cai. Né? Se, no entanto, você vai abaixando a temperatura, você vai eventualmente atingir um ponto crítico no qual as coisas começam a se ordenar, e se você vê abaixo do ponto crítico, você tem uma magnetização macroscópica mensurável, o preto ou o branco aqui vão ganhar, pode ser tanto preto ou branco, e aqui você tem um ímã, se você colocar na sua geladeira, ele gruda. O ponto crítico é justamente um ponto de transição entre essa desordem e essa ordem, onde coisas muito interessantes acontecem. Você tem aqui esses domínios aqui de todos os tamanhos possíveis. O tamanho de um domínio vai ser distribuído de acordo com uma lei de potência e por aí vai, certo? Então, eu sempre senti falta de ter isso no curso de estatística, tem um filminho mostrando isso acontecendo. O cara vai pegar um ímã, vai prender aqui em cima, vai pegar um outro ímã, vai botar no maçarico por essa temperatura bem alta e, portanto, nesse regime aqui, em que você não é um ímã. Você espera esse cara esfriar, você vai andando para cá, quando ele passa aqui, ele vira um ímã, certo? E esfriando, ele passa pela transição e atrai pelo outro ímã, ok? Então, aí o bicho passando pela transição de fase. Claro que vai ser em 0 segundos. Precisa esperar? Não, né? Todo mundo já viu. 5, 4... Pronto. Tá? Então, é um exemplo canônico de transição de fase para os físicos. Muito bem. Por que diabos alguém teria uma ideia dessa? De imaginar, de propor que o cérebro deveria operar aqui. Os físicos se interessam muito por esse ponto, os físicos teóricos, né? Interessam muito por esse ponto porque aqui tem várias propriedades físicas interessantes, muita coisa acontece, dá para fazer um monte de teoria, deu almoço pelo Nobel, não é isso? E tudo bem, é interessante, mas daí a pessoa propor que porque é interessante o cérebro deveria estar lá, é uma longa conversa. E eu vou resumir um pouco qual é o argumento, o compliance aqui. A ideia é que se você pega esses diferentes modelos, diferentes sistemas que tem um ponto crítico como esse, quando você vai fazer uma mímica ou tentar mapear um problema do cérebro, você enxerga que um sistema nesse ponto aqui teria capacidade de transmissão ótima. Isso foi feito no próprio paper do Dead original, com modelinho, certo? Você tem processamento de informação ótima, um paper muito interessante no Neurocomputation de 2004, mostrando que uma máquina, o que eu chamaria assim, hoje uma rede neural, que é muito simples, se ela estiver perto do ponto crítico, ela computa de maneira ótima algumas funções. Você também teria um repertório de estados metastáveis, são aqueles domínios que a gente vê de todos os tamanhos, que tem o maior repertório possível. Portanto, se esses caras fossem um proxy, uma proposta de como você faz uma memória de curto prazo, que é o padrão espaço-temporal que sobrevive ali, você maximizaria a possibilidade, o seu repertório de estados para fazer isso. E, como eu mostrei com o Osama Kinushi, eu vou mostrar daqui a pouquinho de novo, vou repetir esse paper, vai fazer 20 anos daqui a pouco, maximiza um sistema aqui, maximiza sua sensibilidade a estímulos externos, se você processar a informação. E como o cérebro
conviria você estar aqui. Então tem um monte de argumentos teóricos de que você poderia estar nesse ponto. E supostamente, aqui são todos altamente... Se eu tivesse um cérebro, eu gostaria que tivesse essas propriedades aqui, tá certo? E portanto, haveria pressão evolutiva para a biologia usar todos os mecanismos de que ela dispõe, que são vários, para fazer com que você estivesse aqui. Então esse é o curso de um slide sobre essa hipótese, pelo menos, do cérebro crítico. Ainda permaneceu a pergunta de qual é a transição de fase. Então, quando esses caras publicam esse paper, 2003, com resultados experimentais que eu mostrei para vocês, as pessoas reconheceram os expoentes. Então, bora lá. Qual é o modelo padrão de avalanches neuronais que nasceu junto com aquele paper? É um chamado processo de ramificação, ou modelo de Galton-Watson, ou, se você quiser ser sofisticado, percolação direcionada de campo médio, MFDP, esse cara que está aqui. Que essencialmente são palavras chiques para dizer uma coisa muito simples. Imagine que eu tenho aqui um monte de neurônios e que esses neurônios estão conectados com outros neurônios, digamos, sobre conexões excitatórias. E eu vou simplificar toda a minha ignorância sobre a natureza das sinapses e dizer que é uma probabilidade. Então, se essa probabilidade é pequena, digamos que esse signo aqui representa alguma forma de probabilidade, sei lá. Então, você tem uma certa atividade aqui que, conforme o tempo vai passando, como as probabilidades são pequenas, ele vai transmitindo, ele vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo e morre. Então, você cai no chamado estado absorvente, que se o neurônio está disparando, se não tem estímulo externo, acabou. Tudo estado absorvente. Isso em física estatística de não equilíbrio chama-se estado absorvente. E você pode aumentar um pouquinho a probabilidade e não vai resolver a sua vida. Se, por outro lado, essa probabilidade for muito grande, você bota um cara aqui, ele dispara e vai disparar outros e outros, essa atividade pode crescer e eventualmente saturar e não morre mais. E não morre mais, então você tem aqui uma atividade autossustentada, uma certa densidade de neurônios ativos que estão ali e não morrem nunca mais, esse cara fica aqui. E você tem um ponto crítico, que é um valor meio específico de probabilidade em que você não morre, não morre. Vai, morre, não morre, morre. Você está na fronteira aqui entre morrer e não morrer. Eu já vou mostrar um filminho que isso acontece. Tá certo? Ou seja, esse tipo de modelo você tem uma transição de fase entre uma fase absorvente, que daí, e uma fase ativa, que daqui. Aí. Na fase supercrítica, vamos supor, o linear sigma igual a 1, não é isso? Como é? O linear é sigma igual a 1. Suponha que o sigma 1.1. 1.1 não é que não morre com certeza. Ele pode morrer com uma certa probabilidade, né? Mas tem uma probabilidade não nula de não morrer, esse é o ponto, né? Tem uma probabilidade, né? Ok. Não morreu. Isso, não é certo que vai mas a probabilidade de você... Ok, tem uma A probabilidade de você morrer, ela diminui exponencialmente com o número de neurônios, e aí, então, para qualquer número suficientemente grande, a chance... Eu vou mostrar agora uma simulação aqui, olha. Isso aqui é uma simulação com... Quanto é? 10 mil neurônios. Deixa eu aqui. Aqui eu boto 10% dos neurônios ativos, certo? Aqui densidades ativas, aqui o tempo. Então, aqui tem 3 rodadas, 3 tentativas. 1, 2, solta uma vez e vê o que acontece. Sigma 0.95. Morre, de novo, morre. Aqui sigma 1.05. Tem uma flutuação, não morre. E é verdade que esse cara poderia morrer. Se eu derrubar esse cara aqui embaixo e ele morrer, ele não volta mais. Mas eu apostaria nossos carros. Não vale. O seu carro e 2 meus, certo? Pra que esse cara não morre aqui, pra esse tamanho dele. Diz isso. Sobre a expressão dos especialistas, morrer quer dizer o quê? Fica inativo, mas ele morre. Não, fica inativo, perdão. Morrer a atividade, né? Não, morre quer dizer morre a atividade coletiva do modelo. Isso aqui é modelo, né? Isso aqui é modelinho teórico. Perdão, valeu, obrigado. Um outro modelinho de campo médio que também tem esse tipo de comportamento entre uma fase absoluta e uma fase ativa são os modelos, não é o outro modelo, são os modelos de compartimento para epidemia. E lá quem faz o papel de sigma é o R0. Sim. Aí R0 igual, sim, você tem epidemia ou não sim, tem. É. Mas lá não se fala de criticalidade, pelo menos não desta forma como você está porque... falando aí. Então... Não, mas se fala, né? Não, você fala criticalidade, como não?
O AD0 crítico é 1, né? Não, É o a nome crítico separação entre- aparece, mas quem vai atrás de um parâmetro de ordem para transição de fase, modelo? Você quer fugir da transição de fase lá, né? A ideia é dar vacina para todo mundo, para estar bem quietinho aqui, não é isso? Idealmente, quanto mais para cá tiver, mais seguro estamos. Sim, mas aí vem a minha pergunta. Houve tentativa de modelos, considerando isso que eu estou vendo agora, né, para se fazer algo similar, ou seja, um modelo de compartimento para a rede coral ou não? Isso Não, veja, o modelo de compartimento está falando é o modelo de campo médio, esse cara aqui. seria um campo médio. Mas então, isso Mas aqui. seria o campo Não, médio. eles são isomórficos, os modelos, né? Você mapeia, é igual. Neurônio, eu vou mostrar um modelo daqui a pouco explicitamente, você vai ver que um neurônio em repouso é um cara suscetível. O neurônio disparando é um cara infectado. O neurônio refratário é o CIRS. É o CIRS. Né? Bom, e por acaso acontece que, então, esse resultado é conhecido teoricamente desde o final do século XIX, que para um modelo assim, digamos, no campo médio, todo mundo ocupado com todo mundo, o expoente crítico de duração de avalanche é 3,5 tamanho de avalanche 3,5 e duração de avalanche é 2. Isso vale somente no ponto crítico. Você espera que haja essas avalanches distribuídas com modelo de potência, com tamanho e duração, e os expoentes são esses exatamente que os caras medem experimentalmente. Então, quando isso aqui apareceu experimentalmente, os físicos chegaram, eita, conheço esses expoentes. Quem já fez o curso de processo estocástico com o professor Paulo Campos, teve lá? Isso aí não. Não tem vertical process? Não tem processo de contato? Não, processo de ramificação tem. O processo de ramificação tem lá. E se você pegar o livro do Harris, é um livro fininho assim, tá lá, conta em duas páginas. É uma conta meio dura, certo? Mas tá lá em 2 páginas. Enfim, dá para deduzir esse cara aqui, certo? Tem um outro expoente que vai me interessar aqui, eu vou comentar, que é um outro expoente seguinte. Se eu colocar o cara no ponto crítico e colocar um estímulo externo, terceiro eixo para cá assim, e estimular esse cara, nesse ponto crítico, a resposta do meu sistema, a densidade dos ativos, a um campo externo, ela é não linear. Com um expoente 1 sobre ΔH e outro expoente crítico, que nesse caso vale 1,5, certo? Significa que se eu colocar aqui, no regime subcrítico, eu coloco um estímulo externo e minha resposta cresce linearmente. Negócio meio sem graça, uma resposta linear. Quanto mais eu estimulo, mais ela cresce. Se eu colocar aqui, a resposta é não linear, vai com uma raiz quadrada. E isso tem uma importância muito grande, eu vou comentar. Então esse MFDP que vai aparecer de vez em quando é isso, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês um modelo extremamente... Vou mostrar a criança na escola, não vai rolar hoje. Um modelo muito simples de um sistema genérico sensorial. Quando eu falo isso para os biólogos, eles ficam ofendidos, porque tem biólogo que trabalha a vida inteira com visão, eu trabalho a vida inteira com olfato, eu trabalho a vida inteira com audição. Aí chega um físico e fala, eu vou falar de sistema sensorial qualquer, certo? Tipo assim, tudo que vocês fazem é uma bolinha aqui. Então, mas, aguenta aí. É um autômato celular excitável, que é isso aqui é o que você veria se você enfiasse o eletrodo no neurônio, o potencial de disparo dele de um neurônio só, na escala de 1 milissegundo aqui para cá. Eu modelo isso com o autômato celular que de N estáveis. Tem 0 aqui, o cara em repouso, 1 o cara disparando, e depois que ele dispara, ele só dispara se ele receber o estímulo, senão ele não dispara. E depois que ele dispara, ele fica um certo tempo refratário, sem poder disparar, até ele se recuperar, e daí ele volta para cá e pode disparar de novo. Tem um autômato celular cíclico, e eu faço de maneira simples tudo isso aqui determinístico, menos esse passinho aqui, que é probabilístico, depende de você daqui para cá. E a maneira de você acoplar esses caras, eu coloco probabilidades. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 neurônios para ilustrar aqui, e eu coloco probabilidades de conexão entre esses caras. Se eu somar essas probabilidades aqui, eu tenho o chamado o branching ratio, a taxa de ramificação local desse negócio, que é 1,7, que significa o seguinte, que cada vez que esse cara disparar e esse cara estiver em repouso, ele vai propagar com essas probabilidades para os outros caras os disparos, e na média, para cada disparo aqui, ocorrerá 1,7 disparos rio abaixo, né? Por assim dizer. Então, vamos imaginar que se aqui fosse o neurônio do meu epitélio olfativo, certo? São neurônios que tem, em cuja superfície as moléculas que estão flutuando no ar, que tem cheiro, que se ligam, quando elas se ligam o neurônio dispara. Então imagina que ela liga e depois se desliga. Então eu abri um vidrinho de vinagre aqui,
o ácido acético ficou com difusão no ar, chegou perto do seu neurônio, ligou, esse cara disparou. Esse cara disparou, eu vou sortear a probabilidade aqui e ver para onde esse cara vai ser transmitido. Aí esse cara tem mais chance, né? Foi para cá. Aí ele ficou, aí ele disparou, esse aqui ficou no estado refratário e vai ficar no estado refratário. Aí esse refratário, esse já voltou para cá e aí acabou. Aí digamos que entra outro estímulo em algum lugar. Testa de novo. Agora esse cara e esse cara dispararam. Aí esse disparam, esse fica refratário, esse volta para o repouso, esse ficam refratários. Então você vai gerando umas ondas assim, certo? Que vão probabilísticas, não são ondas determinísticas. Enfim, acabou, entendeu, certo? Pronto. Tá, então vamos ver a relevância da criticalidade proporcionalmente sensorial. Então aqui eu estou mostrando dois gráficos que são o mesmo gráfico. De resposta média da rede, uma espécie de média da atividade da rede em função do estímulo. Estímulo aqui em escala log, certo? 10 a menos 5, 10 a menos 4, então cada pedacinho eu estou multiplicando por 10 a intensidade de estímulo. E aqui na vertical eu estou mostrando a atividade média da rede que eu mediria, aqui em escala linear e aqui em escala log. Okay? Então é a mesma função. Então, se eu tiver nenhum acoplamento de neurônios, estou mostrando aqui um modelinho bem simples, que tem 50 por 50, 2.500 neurônios, e que agora estão desacoplados. O que significa estímulo fraco? Estímulo fraco é uma garrafinha de vinagre aberta lá no fundo da sala, eu estou aqui, e quando chega uma molécula perdida. Certo? Então, chega uma molécula, o neurônio dispara, ele fica refratário e acabou. Não tem muita graça. É isso. E o que acontece se eu aumentar o estímulo? Se eu passar o estímulo para cá? Ainda sem acoplamento nenhum. Bom, isso acontece mais vezes, chove mais forte. Tá? E o número de neurônios que vão ser ativados é proporcional ao número de caras que chegaram. Boring, certo? Não tem muita graça. Se eu chutar o pau da barraca e colocar um estímulo muito forte, esse negócio eventualmente satura, porque os neurônios têm um certo número de estados refratários, eles têm que ficar quietos o tempo todo, então tem um característico que limita a taxa máxima de disparos, e aí acontece isso aqui e pronto, desatura. Isso não tem muita graça. Eu quero saber qual é o efeito do acoplamento. Se eu vier aqui e agora colocar um pequeno acoplamento entre os neurônios, que é uma pequena probabilidade, que aqui eu estou colocando numa rede quadrada, só para poder mostrar para vocês, que é mais fácil mostrar uma rede quadrada. Tá? Então, se eu colocar um estímulo fraco, olha o que acontece agora. Cada vez que chove um pinguinho de estímulo, esse pinguinho gera alguns disparos ao invés de um só. Porque esse cara propaga um pouquinho e morre. Propaga um pouquinho e morre, propaga um pouquinho e morre. Então, eu gero o efeito disso é que a curva de resposta sai daqui e vem para cá. Então, eu aumentei a resposta nos estímulos fracos. Você tem que pensar que isso aqui é o seu nariz, certo? E a sua percepção do cheiro está lá dentro do cérebro. O que o seu cérebro percebe não é o estímulo. O que o seu cérebro recebe é isso aqui, né? Essa taxa de disparo aqui. Então, se o estímulo é muito fraco e você aumentou aqui, tem mais chance desse sinal chegar lá na frente do cérebro. Então, você gerou, então, através dessas ondas excitáveis que vocês viram, uma amplificação. E o que acontece se eu aumentar o estímulo? Ora, se eu aumentar o estímulo, eu vou aumentar a amplificação. O que parece uma coisa boa, né? Ó, eu tenho um estímulo que era muito fraco aqui, eu tenho mais chance de detectar. Agora, você acha que você aumentou o acoplamento? O que eu falei? Estímulo. Perdão, acoplamento. Obrigado. Acoplamento, isso. Se eu aumentar mais ainda, eu vou eventualmente atingir um ponto crítico. Eu vou botar um estímulo bem fraquinho aqui agora, tá? Vai 10, quanto que é? Esqueci, 17? Isso. Aqui nesse mundo. Você gera uma onda que vai andando e vai andando, está quase morrendo, não morre, aqui chega outra, você está no ponto crítico. Eu vou argumentar daqui a pouquinho que esse acoplamento crítico leva a amplificação ótima. Por que eu vou dizer que ela é ótima? É fácil convencer vocês. Porque se eu aumentar ainda mais o acoplamento, o que vai acontecer? Se eu aumentar ainda mais o acoplamento, eu passo a transição de fase e agora, se eu tenho agora na fase ativa, certo? Que se eu gerar qualquer, aqui, 17 milissegundos, eu gero uma onda que agora não morre mais. Justamente porque está tão acoplado que esses caras funcionam sozinhos. Então, isso aqui, se fosse o nariz, o cara anda lá no fundo da sala, uma garrafinha de vinagre, eu estou aqui de boas, chega uma moléculazinha de vinagre aqui, bate no nariz, eu sinto cheiro de vinagre pro resto da vida. Não é um bom nariz.
certo? É um nariz um pouco flexível. Ele funciona espetacularmente, só que exageradamente, né? Então, tem uma maneira, então, isso aqui é muita amplificação. Então, dá para transformar tudo isso em conta, em teoria. Aqui eu estou mostrando a mesma família de curva de respostas em escala log-log. Tem uma coisa que acontece aqui que é o seguinte, as molinhas são simulações, as linhas são campos, são contas que dá para fazer numa rede aleatória, não naquela rede quadrada. Então, esse expoente que está aqui, que é o expoente crítico 1 sobre delta H, é 1,5. E esse expoente 1,5, ele concorda com o expoente psicofísico de resposta para brilho e cheiro, olfato. O que é o expoente psicofísico? Experimentos que também são feitos desde o final do século XIX, em que você varia um estímulo físico aqui está em escala log, e você pergunta para a pessoa quão forte é aquilo que ela está vendo. O cara vai meter intensidade de luz, tá 2, tá 4, tá 19, tá 20. Você faz várias pessoas, faz a média, normaliza pelo máximo e dá uma lei de potência. É um resultado experimental. A resposta psicofísica ao estímulo físico é uma lei de potência com expoente próximo de meio, que é exatamente o que você obtém no ponto crítico. E apenas no ponto crítico. Apenas no ponto crítico. Por quê? Por quê? Também concorda com, depois eu peguei um paper de 2002, que tinha a resposta, não é uma coisa psicofísica, é uma coisa medida agora com o eletrodo, né? Resposta às células ganglionares da retina, em função da intensidade de luz que você joga nelas. Essa é uma curva aqui, você pode não acreditar que ela é lei de potência, porque ela está na escala linear log, então não é bom para ver lei de potência, escala linear log. Mas você pega a aula de iniciação científica, o Lucas Furtado, mandei arrancar os dados daqui e replotar no gráfico log-log, e aí dá uma lei de potência com o expoente 0,58. Está próximo, está perto, certo? Aí você vai com o meu amigo Antônio Carlos Roque, em Ribeirão Preto, que faz, não esse modelismo besta que eu faço com o celular, ele faz um modelo de verdade. Pega um modelo de retina que é tão preciso quanto possível biofisicamente, pegando todas as camadas da retina, etc e tal, estimula esse modelo e mede a resposta das células ganglionares que estão aqui em cima. O que ele obtém? O expoente meio também. Pegando, aqui não pode mexer muito nos parâmetros, porque são infinitos os parâmetros. Então eu tenho que pegar os dados fisiológicos, que estão na biologia, o máximo, o melhor da precisão que eles têm, e dar isso aqui. Então, 4 pontos, né? Ver cada simulação dessa é puxada, é pesada. É uma simulação muito grande. Pô. E aí tem dois papers meus no ano 2013, que o PRL do Dante Chialva que teve aqui, que é assim, olha, você pega informação sobre a conexão, as conexões anatômicas do cérebro, existe nisso, um conectoma do cérebro humano, em alguma escala, você coloca um modelo em cima desse conectoma, e você deixa o modelo rodar, e aí você calcula a chamada rede funcional. Rede funcional é o que você mede no fMRI, uma máquina de ressonância magnética funcional. Você pode medir quem está correlacionado com quem, a partir da atividade, certo? E o que acontece? Esse aqui é o dado experimental. E esse aqui são 3 redes, são 3 situações em que você pega e roda o modelo, e a partir do modelo rodando você calcula a rede funcional. E a que dá melhor, que parece mais com o dado experimental, é o ponto crítico. No mesmo ano, um grupo muito importante do Gustavo Deco, em Barcelona, fez a mesma coisa. Pegou um conectoma do cérebro, botou o modelo em cima, rodou o modelo dinâmico, calcula a correlação entre os sítios, obtém as redes e compara essa rede funcional do modelo com a experimental. E o que eles obtiveram? Que o ajuste, a similaridade entre a rede empírica experimental e a simulada é máxima no ponto crítico do modelo também. Então existe alguma coisa aí que fica reaparecendo e reaparecendo nesses modelos, que quando o modelo está crítico, a concordância com o dado experimental é maior. Por quê? Por quê? Por que seria? Né? Então, o argumento que eu dei lá atrás com o exame de 2006, pelo menos para esse modelo simples, estou repetindo aquelas curvas agora em escala linear log, é o seguinte: olha, isso aqui é uma curva de resposta do sistema sensorial genérico. Aqui é o estímulo, aqui é a resposta. Então, a definição de faixa dinâmica é a seguinte: se você tem uma curva dessa aqui assim, tem um platô em cima e um platô embaixo, esse platô é ruim para você codificar a informação.
Porque se eu jogo, sei lá, 10 a menos 5, 10 a menos 4 de estímulo externo, a resposta que vai passar para frente é essencialmente a mesma. Então você não consegue inverter a função, né? Digo assim, se eu recebo isso aqui, eu não sei se meu estímulo é esse, ou é esse, ou é esse, porque não consigo inverter. Então a maneira como os biólogos resolvem esse problema na prática é descarta qualquer coisa perto desse cara e perto desse cara, então pega esse intervalo aqui, divide em 10 partes, joga fora o décimo de baixo e o décimo de cima, e o que tiver aqui é um intervalo bem codificado aqui nessa função, porque dá para fazer a inversa. É bem grosseiro. Isso aqui, esse intervalo aqui é uma faixa dinâmica. Tem uma década, duas e mais um pouquinho, dá 2,2 décadas, dá 22 decibéis. Certo? Então, esse é um exemplo. Olha o que acontece aqui. Vamos calcular a faixa dinâmica de cada uma dessas curvas aqui. Eu tenho que 10% de cima aqui não está mudando muito, vou deixar esse cara parado aqui. Então, esse aqui é esse limite superior. E depois, essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é com pouco acoplamento, zero acoplamento, certo? Então, aqui está o 10%, e o 10% está aqui. Então, a faixa dinâmica para essa curva é essa aqui. Esse tantinho aqui, beleza? Essa largura de estímulos que minha curva de resposta codifica bem. Aí, vamos aumentar o acoplamento. Aumenta o acoplamento. Então, ela vai pular daqui para cá, certo? Andar um pouquinho. Aumentou a faixa dinâmica. Aumentei o acoplamento, aumentei a minha capacidade de discernir estímulos. Por quê? Porque por causa daquela amplificação que eu mostrei para vocês. Né? E se eu aumentar o acoplamento, melhora ainda mais. Aumentei a faixa dinâmica. Aumentei o acoplamento. Mas aumentou ainda mais. Aumentei o acoplamento. Aumentou ainda mais. Estou aumentando o acoplamento, está aumentando a faixa dinâmica. Parece bom. Aumentar mais o acoplamento. Crítico. Aumentei mais ainda. Bom, até que tudo bem. Agora, se eu continuo aumentando, eu tenho uma transição de fase. Por definição, acima do crítico eu tenho uma transição de fase. Então, aí o que acontece? Aí lascou, porque acima disso, eu tenho essa atividade sustentada, que agora está atrapalhando, está mascarando o estímulo baixo. Eu tenho que descontar isso aqui para calcular a faixa dinâmica. Então, eu tenho que ser 10% acima desse cara aqui. A bolinha vai estar aqui. E a faixa dinâmica, ela diminuiu um pouquinho, na verdade. Se eu continuar amplificando, aqui, esse cara aqui, diminuiu, 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 diminuiu. Isso aqui é o seguinte, é que nem pegar o microfone, cadê a caixa de som? Não vou fazer isso não, mas você pegar o microfone e for na caixa de som e ficar fazendo assim, ó. Opa. Tem que ser mais baixinho que isso. Se eu me aproximar do microfone, vai ter um reverbzinho, ter um eco, porque está aumentando o acoplamento entre a caixa de som e o alto-falante, e o microfone, certo? E vai aumentar a chance de você detectar qualquer coisa enquanto estiver aproximando. Isso vai dar certo até um certo ponto. Qual o ponto? Se eu chegar muito perto, eu não vou fazer isso. Se eu chegar muito perto, o que vai acontecer? Microfonia, né? O que é microfonia? É atividade autossustentada, regime supercrítico. O bicho está fazendo barulho sozinho, eu posso fazer o que eu quiser aqui, senão não vou escutar coisa nenhuma. Vou escutar só microfonia. É o que está acontecendo aqui, certo? Esse cara aqui, por exemplo. Enfim, ou seja, conforme aumenta o acoplamento, a faixa dinâmica, ela vai aumentando até chegar no ponto crítico. E depois ela vai diminuindo. Portanto, se eu fizer um gráfico da faixa dinâmica em função do acoplamento, ela vai ter um máximo aqui, certo? Onde é o máximo do ponto crítico. Então, a faixa dinâmica é maximizada no ponto crítico. Na teoria. Modelo. Na teoria. Certo? Na verdade, isso a ideia é tão geral que ela vale para tudo quanto é tipo de arquitetura, topologia da rede, tipo de modelo que você usa, não importa, certo? A gente fez, eu gastei aí alguns anos depois de publicar esse paper explorando essas possibilidades e vendo que a coisa se repetia, dizia isso. Está presente intrinsecamente, porque a conexão já é probabilística e o estímulo já é probabilístico também. Tudo meio que está tudo ali. A não ser que você queira diferenciar o que é ruído do que é estímulo externo. Podemos fazer isso também, eu acho. Só para comentar, na pandemia eu publiquei muito pouco, mas com o Osama a gente foi lá e fez uma revisão de todos os trabalhos da literatura que haviam, publicado, sobre mecanismos homeostáticos para você vir para cá sozinho, você tem que botar a mão, certo? Então, por exemplo, aqui você tem um desses modelos que a gente publicou mesmo, esse aqui, esse signo que está aqui, que se você colocar a dinâmica na sinapse dos neurônios, não importa onde você começa, você vai convergir para o caso crítico. Tem pequenas flutuações ali. Então, o caso de criticalidade auto-organizada em alguma medida.
Então tem isso também, né? Como é que você faria para chegar lá? Felizmente a biologia está cheia de mecanismos homeostáticos, tudo quanto é tipo para fazer isso. Massa. Isso é teoria, né? É verdade experimentalmente? Então eu tenho o ano mais feliz da minha vida durante muito tempo. Fora esse mesmo que escrito foi massa, foi eu que minha filha nasceu também. Em 2006 foi uma conferência onde o Dietmar Plens, a cara do laboratório do NIH, estava com o seu grupo, uns 2 ou 3 pós-docs. Eu jantei com esse pessoal e falei, ó, vocês podiam fazer experimento, né? Pega aquela fatia de vocês e, além de medir, estimula também. E vê, calcula a faixa dinâmica da resposta da fatia. E, para você vir para cá ou para cá, você pode mexer farmacologicamente nas suas sinapses. A gente conhece fármacos que bloqueiam sinapses excitatórias para a gente ficar menos excitada, ou bloqueiam sinapses inibitórias para ficar mais excitada. E o que eles mediram, então, em 2009, fiquei muito feliz, durante um ano aproximadamente. Primeiro, que alguém que resolveu fazer experimento baseado no que a gente tinha feito na conta, e segundo, que deu certo. Né? Então, aqui essas fatias, na condição no drug, elas tendem a ficar mais perto aqui do valor máximo da faixa dinâmica, e as fatias com picrotoxina, que bloqueia a inibição para deixar a gente mais excitada, elas são super críticas, elas tendem a ficar mais para cá, e as que bloqueiam a excitação ficam mais para cá, certo? É claro, se você está reclamando que isso aqui está muito sujo e tal, vai lá fazer o experimento com não sei quantas fatias de cérebro de rato. Isso é rato vivo, vivo não, é rato morto, certo? Mas ainda assim é sistema experimental e comparado com o modelo que é extremamente simples, né? Beleza? Pronto. Então, quero dizer assim, essa teoria aqui foi muito exitosa durante muito tempo. Virou uma espécie de modelo padrão da área. Podia parar aqui, inclusive meu seminário de 2006 parou aqui. E ótimo, tudo deu certo. Nossa, temos a teoria, temos um experimento, tão feliz. Pronto. Diga, quem chamou? Na linha da pergunta do Bruce sobre ruído, né? Certo, o ruído está lá inerentemente, mas você tem aí um modelo de campo médio em que as flutuações não têm um papel importante, né? Pelo menos o modelo clássico de campo médio falta exatamente esse ingrediente, né, que tem nos sistemas físicos. Por isso o modelo de campo médio falha catastroficamente para muitos sistemas físicos. A pergunta, e assim, pelo que você tem mostrado, o sistema biológico, no caso do funcionamento aí do cérebro, está mais aí na linha do campo médio. Mas alguém já encontrou expoentes diferentes em que eventualmente as flutuações possam fazer agora importante? O resto do cenário. Mais ou menos, eu vou mostrar, para quem combinou. Sua pergunta foi combinada, não foi combinada não, tá? Vou mostrar agora, essa coisa dando errada. Mas só para responder, existe um motivo pelo qual é plausível imaginar que esses expoentes de campo médio sairiam. Porque quando a gente estuda esses modelos, tipicamente o que acontece é que se tiver uma dimensão topológica infinita, então qualquer modelo que tenha uma conexão de tipo de mundo pequeno com o outro, rapidamente ele cai na classe de campo médio. E essas conexões são abundantes no cérebro. Tem essa small movements, né, mundo pequenice, essa propriedade está garantida no cérebro facilmente. Então, ninguém ficou muito surpreso com isso, a princípio, certo? O problema, na verdade, foi outro. Veja. Entretanto, experimentalmente, esses expoentes nem sempre são esses. Então, eu contei a história bonita para vocês, mas a história não é limpinha, assim, bonitinha. Tem experimentos do Woody Shu, onde o nosso ex-aluno Antônio Fontenelle está trabalhando hoje em dia está no Arkansas. A gente fez em 2015, fazendo o mesmo tipo de experimento com o córtex ex vivo da tartaruga, arranca o córtex inteiro, projeta um filme na retina e mede no córtex visual aqui da tartaruga. Beleza? Mede avalanche, lembra que eu comentei com vocês, mede distribuição de tamanho, distribuição de duração, calcula os expoentes, blá blá blá. A pergunta é, o expoente dá 3,5, 2. Não só não dá, como eles têm que colocar um plano de expoentes. Certo? Ele tem que colocar um plano de expoentes. Nesse plano de expoentes, tal t igual a 2 está aqui, ó, e tal igual a 3, 1,5 está fora do eixo, está aqui, certo? Então, essa aqui é a teoria. Isso aqui é Inferior Population. Esses aqui são os expoentes medidos em número de experimentos nesse espaço experimental. Aqui lascou tudo, porque nem o expoente é bem definido. A gente sabe que em uma transição de fase, o expoente é bem definido. É um só. É uma linha de expoentes, pô. Começou a complicar. Certo? Essa linha não passa nem pela teoria. Então,
Então a teoria não necessariamente explica tudo. Você quer crítico, né? Não é nem que não é campo médio, você quer até crítico. Não Porque sei. você precisaria satisfazer Alguns critérios. equação de escala. Né? Isso. Vou mostrar as equações de escala para você já já. Tem os outros resultados, inclusive nossos, que surgiram uma dependência esquisita dessa distribuição de potência com o nível de sincronização do sistema. Então, para explicar o que eu estou dizendo, que são dados do Siddhartha Ribeiro, se bem que esse Ribeiro aqui é o Thiago Ribeiro, que hoje em dia trabalha nesse NIH junto com o Clance, em que tinha rato acordado, então isso aqui é o que você observa num bicho, WK é waking, tá? Um bicho acordado, você vê que são cada linha neurônio, esses caras são altamente não sincronizados, enquanto se você anestesia com essa anestesia aqui, que é ketamina e xilazina, você tem umas coisas assim, e você pode calcular a avalanche aqui ou aqui. E esse tipo de anestesia é um tipo de anestesia do qual o bicho pode acordar, você pode voltar da anestesia. Outros anestésicos não. Você anestesia e depois tem que sacrificar o animal. Esse ele volta. Então o que aconteceu aqui? A questão de distribuição de tamanho de avalanches, na anestesia profunda, que dá uma lei de potência razoável, e conforme ele vai acordando a cada meia hora, essa lei de potência vai se deformando até deixar de ser uma lei de potência com o bicho acordado. Isso aqui é uma log normal, esse fit aqui é um fit de uma log normal, fita espetacularmente o bicho acordado, mas não fita o cara anestesiado. E mais, os expoentes aqui é o tal, tá? Esse alfa aqui é tal. Não é 1.5, é qualquer coisa, é um valor esquisito isso aí. Então, tá, mas o que tem a ver sincronização? Percolação direcionada entre o estado absorvente e o estado ativo. Ninguém falou em oscilação até agora. Do que você está falando? Na verdade, qualquer biólogo biocientífico vai falar, cadê as oscilações? Os biólogos sabem que o cérebro tem oscilações. Você bota um eletrodo aqui de eletroencefalograma, fecha o olho e dá 10 Hz. Certo? Isso é coisa desde 1924, acabou de fazer 100 anos. Primeiro eletroencefalograma em humanos. Então, começou a ficar confuso. E essa confusão, se você for olhar no currículo Lattes, olha lá os papers, depois deste 2010, tem um hiato aí, um silêncio, em que a gente simplesmente não sabia o que fazer. Muito simples. Sou bem honesto com vocês. A gente não sabia o que fazer. Eu não sei modelar esse negócio, tentamos, mas o que ficou foi uma grande dúvida. Esse aqui ainda é um modelo, sim ou não? Em que medida? Quando não é? Ficou esquisito. Se vocês estão confusos, bem-vindos na minha vida durante 10 anos. A gente ficou confuso com esse negócio aí, certo? Aí tem a história dos estados corticais. Vou falar o que são estados corticais. Está no título coloca, né? No review de 2011 da Nature Reviews of Science, que o cérebro muda a maneira de funcionar de acordo com a necessidade. Então, o que é conhecido experimentalmente? Outra coisa, que é estado para os biólogos? O estado é a dinâmica da atividade neuronal numa escala de tempo de segundos, tá? Isso é estado para eles. É mais parecido com o que a gente chamaria de estado termodinâmico do que estado microscópico de mecânica clássica, por exemplo, certo? Não ponto no espaço. É um jeito de funcionar, é líquido, é sólido, certo? Então, o que é o estado para eles? Você tem o estado sincronizado, que é o que você vai observar com animais que estão meio grog aqui, meio quietinho sem fazer nada, ou dormindo sono de vidas lentas. E tem o estado desincronizado, que é o que você vai observar no animal em comportamento ativo, alerta, esperto, fazendo coisas. Certo? Qual é a diferença? Como é que você caracteriza os dois? Você pode olhar para as flutuações de baixa frequência do local field potential que tem aqui, que tem bastante aqui e tem menos aqui. Ou, mais frequentemente, se você olhar para spikes, disparos de neurônios, aqui você vê que os caras são mais sincronizados, tem atividade correlacionada entre eles, você pode caracterizar fazendo um histograma das correlações de pares, de todos os pares de neurônios, e vai dar um número positivo aqui, uma média positiva. Enquanto que nesse caso aqui, são caras meio desincronizados. Como é que você vê isso? Você faz uma distribuição de pares, de correlação de pares, vai dar uma média próxima de zero. Alguns positivos e negativos na média da zero, meio descorrelacionado, certo? Na média. Isso experimental é bem conhecido, certo? Ocorre que esse estado cortical, na verdade, não é bimodal, não tem esse ou esse. Na verdade, você tem um contínuo aí no meio. E a gente, tendo aquele resultado anterior da ketamina xilazina, ficou se perguntando se certo não dava para explorar esse contínuo aqui para tentar resolver esse problema entre criticalidade e sincronização. Tem alguma relação? Se tem, como é que eu faço para olhar para isso? Como é que eu faço com algum controle? Porque aqui eu não controlo se o bicho dorme ou não, eu não consigo medir muito facilmente com o bicho acordado, certo?
nós temos, então, a maneira de resolver isso aqui é usando um anestésico chamado uretana, que eu vou comentar lá. Então, grosso modo, eu quero contar para vocês rapidamente uma sequência de 3 papers, um concatenado no outro, tá certo? Começando por esse aqui, que tem aquele título antigo da criticalidade entre estados corticais. Então, liderado aqui pelo Antônio Fontenelle e pelo nosso colega Evaldo Vasconcelos, que está no Departamento de Engenharia Biomédica. O que a gente fez? Veja, aqui nós falamos de 2019. Em 2019, já tinham recrutado o professor Pedro Carelli para o departamento. Com ele, montamos um laboratório de dados de fisiologia aqui embaixo, começamos a fazer medida e pegamos medidas do grupo de Portugal, onde o Nivaldo tinha trabalhado. Então, são dados experimentais daqui e de Portugal. Aqui mudou a tecnologia, aqui eu espeto coisas, Antônio. Aqui, então, essas silicon probes são probes de silício, você vê aqui o tamanho, tem 200 microns aqui para cá, esses caras são pequenininhos, poucas dezenas de microns, é quase o tamanho, um pouquinho maior que o neurônio, sem fio essas silicon probes no cérebro do bicho anestesiado, no córtex primário. Essa probe em particular tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 agulhas, 6 chamas que a gente chama, e num caso, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas desses 10 só alguns funcionam, então você tinha no caso 64 eletrodos nos dados de Portugal e 32 nos dados daqui, porque era uma tecnologia diferente. Você insere o negócio aqui no bicho anestesiado com uretano, e o que você vê? Você vai ver isso aqui é uma escala de tempo reparada de 3 horas, tá? 10 mil segundos, e o que eu estou mostrando aqui é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média de quem? Da taxa populacional de disparo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Esse cara aqui com um CV muito baixo, é esse cara que está aqui, ó. Esse aqui é o raster plot. Raster plot, cada risquinho aqui é um disparo de um neurônio. Cada linha é um neurônio. Aqui é o tempo. Então você vê que essa atividade está desincronizada. A taxa instantânea de disparos está flutuando para cima e para baixo, mas está flutuando pouco. Então, o desvio padrão é isso aqui, certo? O desvio padrão é isso aqui, dividido pela média, dá um número pequeno. Isso é o CV baixo. CV baixo que está aqui. Por outro lado, esse cara aqui em cima, o CV bem altão, é uma taxa de disparos que vem, fica quieto, vai para 0 porque ninguém está disparando, de repente todo mundo dispara junto, depois todo mundo para junto. Depois todo mundo dispara junto, quase todo mundo, né? Depois volta. Então, esse cara aqui está extremamente sincronizado, embora não periódico, vai todo mundo junto, depois para, depois vai todo mundo junto, depois para de novo, certo? É um regime sincronizado, que é caracterizado por um desvio padrão grande e de uma média, que também é mais baixo. Então, essas duas coisas contribuem para esse CV alto. E você tem coisas no meio do caminho, tipo isso aqui, meio sincronizado, meio desincronizado. Então, esse número aqui é um caracterizador barato para calcular. Você calcula esse cara facilmente e caracteriza, e é meio aceito na literatura. O pessoal usa na literatura de neurociência para dizer se é assíncrono ou síncrono. Você podia usar aquelas correlações de pares e calcular um histograma. Um histograma é mais difícil, porque é uma função inteira, que é só um número, certo? Então, o que acontece na uretana? Ao longo de uma escala de horas, esse cara sobe e desce, de maneira bem imprevisível. Cada rato tem uma história, a gente nunca encontrou nenhum tempo característico, nada aqui. Não tem, a gente não consegue caracterizar essa série temporal. A gente só sabe que ela é única e imprevisível para cada rato. E você vai para a casa mais sincronizada e menos sincronizada. O que nós resolvemos fazer? Vamos calcular, então isso aqui, mais síncrono, menos síncrono. Vamos calcular estatística de avalanche, que é o que todo mundo fazia, e ver o que acontece. Então, calcula a avalanche de spikes, do meu jeito tradicional, conta quantos caras tem entre os silêncios e calcula distribuições de tamanho, de duração e mede expoente. Fita expoente. Expoente não é 1.5 não, tá? Esse é o 1.5 aqui como referência. Dessa cor vermelha, por exemplo, é 1.69. Aqui é o 2, que é a referência do fio da perturbação inversional do campo médio, mas esse aqui é 1.92, não é 2 não. E tem a barra de erro, e dá para fazer esse negócio, certo? E dá para você também testar se é uma lei de potência mesmo, usando critério de Acaíque e outros critérios aceitos na literatura. Então tem toda uma tecnologia, só a forma eu vou falar, porque é muito entediante, mas existe toda uma maneira de você testar a lei de potência, fitar do jeito certo e calcular a incerteza dos expoentes. E o que a gente obteve? Que os expoentes de avalanche variam continuamente com esse valor de CV, aqui, esse pequeno, médio, grande, não sei o que lá. O que lascou, né?
lascou, porque você tem uma transição de fase, deveria ter expoentes bem definidos. E não expoentes que ficam variando, assim. Ah, podia ser fase de Griffiths, tá, mas para dizer que é fase de Griffiths, você está forçando ainda mais a mão, né? Existe um critério para escolher quais são os verdadeiros expoentes? Na verdade, de 2003 até 2019, o que aconteceu foi que as pessoas foram estudar física, né? Também. Então já existia na própria física um bocado de resultado sobre avalanches e sobre esses expoentes já provados há décadas que faziam, que serviam como critério mais rígido. Vou comentar que critério é esse. Então, a resposta é sim, existe um critério, ou pelo menos a gente achava que era. Essa frase é nova. Em 2019, quando eu prestei esse trabalho, não tinha essa frase aqui, tá certo? A gente preparava no IES e ficava feliz da vida. É o resultado de 2019. Então, a ideia é a seguinte, que se você tem uma lei de potência assim para o tamanho e assim para a duração, então o tamanho médio dada uma duração também deveria escalar. Escalar com o tamanho médio deve crescer com a duração de maneira não linear, com uma combinação de expoentes aqui, ou sobre sigma z, pode chamar de gama, se você preferir. E a gente mede e é verdade. E o gama também depende do expoente. Isso aqui é resultado experimental, tá? Da uretana. Então o tamanho médio também depende da duração. Mas não ligue ainda. Se o sistema for crítico, esse expoente tal T e esse expoente 1 sobre sigma z não são independentes. Eles estão relacionados um com o outro através de uma chamada relação de escala. Quem fez curso de mecânica estatística vai entender, quem não fez vai ter que esperar fazer, certo? Está acontecendo agora. Está acontecendo com a mecânica estatística. Então tem uma relação de escala, que se 1 sobre sigma z que está aqui, tem que ser esse aqui menos 1, dividido por esse aqui menos 1. E essa relação de escala é considerada uma relação muito mais forte. Você consegue pegar, sei lá, processo browniano, tem lei de potência no browniano, mas nem por isso ele é crítico, exatamente, em alguma medida. Então você pode obter uma lei de potência dessa, ocasionalmente. Você pode obter uma lei de potência dessa, ocasionalmente, como jogando moeda, não sei o que lá, o tempo de você não sei quantas caras e voltar para a coroa. Você pode obter uma lei de potência como essa, mas obter essa, e, mais importante, essa quarta, que relaciona todos os expoentes, é muito mais difícil, é um sarrafo muito mais alto, e é difícil você encontrar um sistema não crítico que satisfaça isso aqui. Ok? Então, a pergunta é verdade? Então, o que a gente vai fazer? Repare que os dois lados dessa equação, o lado esquerdo depende do CV e sai de uma curva desse tipo aqui, o lado direito depende de curvas assim, que são outras curvas diferentes. Então, a gente pode testar. A pergunta é, existe algum valor de CV para o qual o lado esquerdo é igual ao lado direito? O que você faz? Plota o lado esquerdo em função de CV, plota o lado direito em função de CV e vê se cruza em algum lugar. E aí, tcharam, cruza. Pronto, esse é o resultado principal desse paper, mostrando que cruza aqui sim, cada símbolo diferente é um animal diferente, então tem uma uniformidade muito grande entre os diferentes animais. Esse aqui é o dado de grupo. Então tem um ponto crítico aqui, pelo menos essa assinatura de um ponto crítico, que é satisfazer uma relação de escala muito bem estabelecida em física. E não liga ainda, esse aqui é o tempo de residência de todos os animais. Então, a maior parte do tempo, ou a região mais provável de você estar, é justamente no ponto crítico. Se a gente aceitar que você tem um ponto crítico. E na época, não tinha nenhum critério mais forte do que esse. Ficamos muito felizes. É claro que você sempre tem um terceiro referir, que fala assim, mas você é anestesiado. Ah, tá bom, então pega um rato não anestesiado que a gente pegou da internet, certo? Tem os dados públicos, tinha pouco na época, hoje em dia tem muito mais. E conseguimos mostrar também que tinha um cruzamento aqui na relação de escala, e dado de um macaco anestesiado com uma série temporal curta, então tinha menos dados para a gente trabalhar, mas também cruzava. Então ficamos muito felizes, e mais, agora que eu tenho um ponto crítico, aqui, acho que eu tenho, qual o valor do expoente? Eles são compatíveis com o Mean-Field Calculation, sim ou não? Então, vamos olhar quanto é que, nesse ponto aqui de CV, quanto é que vale os expoentes. Então, vamos olhar o que a gente fez aqui. A gente plotou um plano de expoentes aqui, de novo, tal e tal T, colocamos todos os expoentes aqui, e essa região achurada que está aqui, é a região na qual essa relação de escala é satisfeita. E de fato dá tal 1.5, que parece com o Mean-Field Calculation, e tal T 1.7, que não é igual a 2, nem na margem de erro. O Mean-Field Calculation é essa bola preta aqui. Então está passando fora.
Os resultados para os camundongos estão aqui, são diferentes. Não é surpresa, esse cara está anestesiado, esse cara não está. Então, o principal resultado do paper, do ponto de venda, é que a gente encontrou uma assinatura muito consistente, na época talvez a mais consistente da literatura, que era incompatível com a teoria padrão da área. E precisaria um modelo diferente. Eu não reconheci simplesmente nenhum outro modelo que eu conhecia, não achei. Talvez requeira um modelo diferente. Tem modelos expoentes diferentes para esse cara e esse cara. E mais, mesmo fora da criticalidade onde essa região achurada está, você espalha todos os expoentes de diferentes setups cai numa linha. Repara, aquela tartaruga que eu mencionei antes está aqui, esse ponto, esse pentágono não sei por essa, rosa, sei lá, o macaco anestesiado está aqui, o resultado da fatia do John Baggs lá, estão aqui. Isso aqui é um modelinho que tem oscilações, e ele cai aqui, então isso aqui sugere uma tensão de oscilações, mas não exatamente qual é a tensão de oscilações, não sabemos, ficou em aberto. Mas o paper deixou isso aqui em aberto, certo? Então, ficamos muito felizes. Quando você diz nós procuramos modelos, você procura modelos em campo médio, né? Expoentes em campo médio. Para começar, né? Para começar. Depois você... Sim, depois tem toda uma história do outro modelo que a gente tentou, que não dá tempo de falar. Bom, talvez o ponto mais bombástico do paper fosse esse aqui, certo? Só que o Tauan, um doutorado nosso, duvidou da gente. Duvidou não, ele resolveu peitar. Não sei não. Acho que vocês estão sendo rápidos demais. E o meu orgulho e o meu desespero, ele estava certo. Então, a história que eu vou contar é desse segundo paper dele. Que ele fez o seguinte, vou pegar um modelo que é Mephedra Hypercolation por construção. Beleza? Vou mostrar para você que ele é. Modelo que eu sei da classe de personalidade. Só que eu vou submeter o modelo aos mesmos vínculos do dado experimental. Quais são? O mais importante, subamostragem severa. Eu vou lá, enfio meu eletrodo no rato e meço algumas centenas de neurônios, no máximo, se tiver muita sorte, se o experimento for muito bem feito, só que aquela região tem dezenas de milhões de neurônios. Eu estou mostrando 100. Reparem, para os físicos estatísticos, isso não é falha de size scaling. Isso é subamostragem, o sistema todo é enorme, eu que estou olhando para um pedacinho dele, certo? Então, ele simulou um cara grandão e olhou para poucos. E depois submeteu esses dados ao mesmo sequência de análise dos dados experimentais. Faz a separação por CV, bin ao dado, fitas de potência, chapa expoente e ver se tem relação de escala. Ok? E o modelo que ele usou, para quem quiser saber, é o modelo no campo médio, né? Aqui todo mundo. É um modelo de neurônios mais sofisticado que aquele meu, porque agora tem excitação e tem inibição. Esse cara controla a inibição, esse Gzinho controla a inibição. Você tem uma variável de potencial de membrana que cresce, é tempo discreto aqui, mas você cresce de acordo com o que você recebe de excitação, menos do que você recebe de inibição. Então esse V tem um decaimento aqui, e esse V determina qual é aqui, é a probabilidade, determina a probabilidade com que você vai disparar no posto positivo. Então ele é probabilístico, então pode ter transição de fase, e quando você olha e dá para fazer a conta, quem fez foi o Maurício Jardim Chapo, hoje professor lá em Santa Catarina, com o Ozano Kinouchi e com o próprio Tauan. Então, em função dessa inibição que está aqui em G, a atividade média vai caindo, tem uma transição de fase e vai a zero, em G é igual a 1.5. Ok? E isso funciona espetacularmente. Se você pega esse modelo com full sampling, olhando para todos os 10 elevado a quinta neurônios, você tem um cara aqui subcrítico, crítico vermelho, supercrítico aqui, azul, e se você calcular a distribuição de tamanho de avalanche, dá uma lei de potência com expoente 1.5 por, sei lá, tem 4 décadas aqui, certo? Modelo é uma maravilha, né? Você faz o que você quiser, modelo todo mundo então mais ainda. Lei de potência expoente 1.5 para tamanho, 2 para duração, e um em função do outro é 2 também. Espetacular, Mephedra Hypercolation, nenhuma dúvida. O modelo é dessa classe. Agora, olha o que acontece se ao invés de você olhar para todo mundo, você faz como na vida real, que você olha só um pedacinho, né? Eu vou olhar para 100 neurônios de uma simulação de origem elevada à quinta. Esses números são razoáveis. 100 é corrente médio, mais ou menos, no laboratório. 5 como 200, sabe? É porque ele tem isso aqui, ó.
Isso é dado, isso é o modelo, e isso é o dado experimental. Primeira coisa no modelo é o seguinte, o Gzinho, o parâmetro de controle, ele está variando bem pouquinho perto do ponto crítico é esse aqui, 1.485, 1.470, tá bom? Está em cima da casa decimal aqui. E para um valor fixo de parâmetro, você tem uma distribuição grande de CV aqui. Tá vendo? Essa distribuição grande de CV, daqui até aqui, é suficiente para cobrir toda a faixa experimental que está aqui. E aí você olha um cara de CV muito baixo, ele tem uma cara assim que parece com o que você vê no dado experimental. Se vê um cara de CV muito alto, você vê um cara que parece com o que você vê no dado experimental também. E as leis de potência, você vê baixo, médio e alto, também são meio parecidas com o que você observa experimentalmente. Aqui não tem cor, porque a cor aqui representa o parâmetro de controle. E aqui não faço a menor ideia de qual é o parâmetro de controle. O que o modelo não faz? Não reproduz a complexidade necessária temporal aqui. Né? Isso ele não faz. Esse modelo não faz isso. Poderia fazer se tivesse plasticidade, mas não conseguiu fazer isso até hoje. Mas variando um pouquinho o parâmetro do ponto crítico, consigo reproduzir isso aqui. Então, na verdade, a gente estava lá atrás pensando que o CV era um parâmetro de controle. Mas ele não é um parâmetro de controle, porque isso aqui eu sei que é um parâmetro de controle, e quando eu fixo esse cara, o meu CV varia loucamente. Então, o que eu achava que era um parâmetro de controle, na verdade não é. Então, começou a entrar no barco do paper anterior aí. E aí, esse aqui são dados experimentais. A gente publicou de novo dados experimentais porque aí tinha aumentado a tecnologia do laboratório, a gente começou a trabalhar com eletrodos com silicon probe de 64 eletrodos. Aí ficou compatível com os resultados anteriores. Fizemos tudo de novo com ratos recifenses, tá certo? Alunos recifenses, dados recifenses, e deu tudo igual. Né? Tá aqui aquela distribuição de expoentes, tá aqui o mean field error calculation fora, dados experimentais. E o modelo subamostrado? O modelo subamostrado tem tanto artefato nesse tratamento na subamostragem que os expoentes de fato caem fora do mean field error calculation. Mas lembra, o modelo é percolação direcionada. Esses expoentes que você está vendo aqui são expoentes aparentes, resultado da distorção de tudo que acontece, da subamostragem, do método. É um fit, né? Você fita na raça ali, quando você não sabe qual é o seu expoente. Se você souber, você vai forçar a barra para que seja. Então a gente faz isso, né? Eu sei que o expoente tem que dar tanto, eu vou lá atrás dele, mas a gente faz que é um approach agnóstico. Então você obtém resultados parecidos com o dado experimental, desde que você esteja perto da criticalidade. Se você estiver 3% longe, já dá errado. Já sai começa uma nuvenzinha de expoentes que não tem nada a ver. Então, olha que falta de sorte nós tivemos. Esse modelo aqui é o mean field error calculation. Os expoentes são distorcidos pela metodologia e ainda assim satisfazem a relação de escala de crack noise. Então, é inacreditável que isso tenha acontecido. Que apesar de todos os expoentes mudarem, ainda assim eles vão se encontrar na relação de escala, com valores errados. Quem é que imaginar isso? Certo? Então, o que esse paper mostrou? É um paper de modelo. O modelo falou, olha, não está garantido que aquele resultado experimental derruba a percolação direcionada com o modelo. Porque eu consegui um modelo daquela classe que quando eu faço o que acontece com os dados, eu volto para o resultado experimental. Eu consigo distorcer todos os expoentes, satisfazer a relação de escala e reproduzir o dado experimental. Eu acho que eu fiz isso na defesa do Daniel também. A mesma pergunta, vou fazer de novo porque a audiência é diferente. Os estatísticos, eles têm como quantificar subamostragem. Eu vou citar só um exemplo, mas obviamente... Não, mas ele é do tipo, né? Coeficiente de Pearson, né? Da correlação, né? Correlação medida pela normalização. Fischer estudou esse coeficiente subamostrado. E ele mostrou, Fischer é o Robert Fischer. Eu sei. Ele aí mostrou que se você tomar o limite de N, ele mostrou como um se aproxima do outro, certo? Um muito grande, com a amostragem perfeita e a subamostragem, como você transiciona de um para o outro. Foi feito esse estudo aqui? Foi. Foi? Foi. Mas só comentar que estão falando coisas diferentes. Porque uma coisa é você ter, digamos, você quer estimar você quer estimar a média ou distribuição da altura das pessoas nessa sala, né? E você pega 4 pessoas,
e vai tentar fazer hoje também. Vai dar ruim. Mas veja, vai dar ruim, mas o que você está mostrando são de fato altura de pessoas, que é o que eu quero medir em primeiro lugar. Aqui é mais complicado, porque aqui eu estou interessado na distribuição de tamanho de avalanche, sendo que eu estou medindo, não é spike a partir do qual eu vou construir as avalanches. Então a avalanche é um conceito de espaço temporal. Você não tem avalanche toda, né? Eu não tenho a avalanche toda. Então é outra coisa, é outro problema sobre a amostragem, é completamente diferente. É muito novo e as pessoas publicaram isso aí nos últimos poucos anos sobre isso, certo? Sobre esse outro tipo. Eu acho que eu não trouxe o gráfico para cá, viu, Murilo? Você que eu trouxe? O gráfico que você quer? Peraí, só voltar para cá. São Guilherme. Depois eu te mostro no final. Mas essencialmente o que acontece é que esses expoentes que estão aqui, Migram para outro. eles vão andando, você vai aumentando a amostragem, eles vão caminhando para cá e mostra aqui como tem que ser. Né? Bom. Eu queria entender como, né, de que forma vai, qual é a curva, qual é a dependência com N. Era isso. Mas tudo bem. Posso te mostrar depois, enfim. Bom, então o ponto é o seguinte, eu tenho esse resultado experimental do paper anterior, que nós tínhamos interpretado como criticalidade, sei lá, en passant, né? Eu estou passando pelo ponto crítico, vou para fora, passo pelo ponto crítico, vou para cima, vou para baixo, vou para cima, vou para baixo, eu estou usando para lá e para cá. Essa é a interpretação. Porque eu interpretava o CV como um parâmetro de controle. Só que ele não é um parâmetro de controle. O parâmetro de controle aqui é o G. O G, variando muito pouquinho em torno do ponto crítico, me dá toda essa gama de parâmetro de controle. Então, na verdade, toda essa gama de CV. Na verdade, então, toda essa gama de CV está mapeada no modelo original em uma região muito estreitinha desse parâmetro. Tudo isso aqui que está acontecendo, na verdade, é uma assinatura de você estar não passando a criticalidade, mas todo o tempo perto da criticalidade. Por aqui. Você está o tempo todo aqui. O que o modelo sugere é isso. O modelo sugere uma interpretação completamente diferente do paper anterior. Mas olha, não é verdade que você está... Porque quando esse paper saiu, teve uma certa repercussão, o PRL e tal, aí os caras vêm entrevistar você, jornalista científico, mas você está falando que o cara é cérebro crítico, mas você mesmo está mostrando que na verdade não é, de vez em quando é. Né? Como é que você reconcilia isso e tal? Então, na verdade, o que o modelo sugeria é que a nossa interpretação estava errada. Na verdade, você está o tempo todo aqui, pertinho. Né? E esses estados muito síncronos e muito assíncronos seriam, na verdade, flutuações em torno do ponto crítico. Então, isso do ponto de vista da explicação para o biólogo é extremamente interessante. Entender que aquela cara mais sincronizado ou menos sincronizado, na verdade, são coisas que estão acontecendo como flutuações em torno do ponto crítico. Em princípio, isso. Na verdade, você está provando que pode estar o tempo inteiro. Isso. Não que está, né? Porque Isso. assim, o modelo sugere. O modelo sugere uma isso. possível interpretação seria Isso. A pergunta é como é que eu faço isso com o dado experimental? Como é que eu volto no dado experimental, já que agora eu sei que a avalanche é problemático, como é que eu volto e testo? Eu vou pular essa discussão aí. Eu tenho uma pergunta antes. Diga. Volta aquela questão. Se o CV, se o CV não caracteriza o estado de uma flutuação, uma fase, né? Vamos chamar assim, no linguagem termodinâmica. Se ela não é uma fase, como é que você caracteriza a fase, então? Porque o G aí é um parâmetro de controle Do modelo. Que no modelo é o quê? É o acoplamento? É a intensidade do acoplamento inibitante. Intensidade do acoplamento. Então, o que é uma fase, então, dinâmica nesse... A partir dos dados, está falando? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Exatamente. Como é que a gente faz? Eu não tenho como medir, né? Não é mais CV, vai ser o depois. Então, como é que eu faço? Então, como é que eu faço? É o terceiro paper, eu vou pular isso aqui, só para mencionar aqui. Então, avalanche é o que todo mundo fez desde sempre, que tem, por um lado, um background teórico muito sólido, por outro lado, na prática, na neurociência, você tem questões de tudo quanto é tipo. Então, ajustar uma lei de potência é mais complicado do que você imagina, porque não é só fitar um log-log, uma reta no coisa não linear. Não é assim. Tem que usar Maximum Likelihood Estimator, tem que saber comparar com outros modelos para saber quem tem a taxa de critério de AKI, que, enfim, maior ou menor. Não é simples. É extremamente dependente se você começa aqui ou se você começa mais para aqui ou mais para cá. Muda fortemente. É um inferno, beleza? Acredita em mim, é um inferno. É complicado. Parece simples, mas não é, na prática. E tem, a gente descobriu, que é fortemente distorcido por subsampling. Eu não comentei isso porque isso acontece para spikes, tá? Esqueci de comentar isso lá atrás. Enfim.
Eu vou pular essa parte de Long Range Time Correlations, que é outra medida no Criticality Toolkit, do Klaus e Mika Hansen, que você consegue fazer DFA e mostrar que tem criticalidade, e consegue pegar um modelo que tem avalanches quando começa a ter oscilações também. Então, tem modelos mais complicados que fazem esse tipo de coisa, e não são modelos de campo médio, tá? Se o Clécio tinha perguntado, você comentou. Eu quero falar de outra coisa, do que a gente usou no terceiro paper, que é o grupo de normalização fenomenológico. Proposto, mais um paper muito importante proposto pelo Bill Bialek, que a gente devia trazer para cá, né? A gente tem que trazer o Bialek para dar um seminário aqui. É o melhor palestrante que eu conheço, certo? Para falar de física, é muito impressionante. E propôs aqui, começou no paper de 2017, no J-Star, depois na Física Geoelétrica, 2019, esse grupo de normalização fenomenológico, sobre o que eu vou falar agora. Então, esse é o terceiro paper para a gente acabar. Está meio atrasado, desculpa aí, pessoal, mas é o que, enfim, que foi a tese do doutorado Daniel, que defendeu semana passada. Então, para falar do grupo de normalização fenomenológica, eu tenho que falar do grupo de renormalização, o original, o que deu o prêmio Nobel aqui para o Wilson, certo? Então, a ideia é que você pega um modelo de Ising, por exemplo, que tem acoplamento de primeiros vizinhos, você tem um J0 que acopla esses spins, e você constrói, então, plaquetas de caras que estão interagindo, você tira uma média aqui desses caras, e matematicamente enxerga o acoplamento J1 entre esses spinzões aqui maiores, né? E aí você repete, você pega o spinzão com J1, faz blocos e faz spinzões maiores ainda com o acoplamento J2, que acopla esses caras, e vai aumentando a escala do seu sistema, certo? E esse mapeamento, então, é uma função que você calcula, e se esse cara atinge um ponto fixo, significa que você está mudando a escala do seu sistema e a coisa para de mudar, é porque você atingiu um ponto fixo que é invariante por escala. Não importa a escala que você olhe, a coisa não muda mais de cara, certo? Isso é normalização com as mãos. Tem um desenho também, se você preferir, do review do Fischer, de 98, e que mostra que temperatura e campo externo tem um ponto fixo aqui, que conforme você vai fazendo essa modificação de normalização, você muda esse cara, os parâmetros de campo externo e temperatura, né? Vão mudando e você vai andando para cá ou andando para lá, num cara que é um ponto fixo trivial, subcrítico ou supercrítico, e no meio do caminho, separando os dois, você tem um ponto fixo que justamente é o ponto crítico, que está aqui, que é caracterizado por invariância de escala e distribuições não gaussianas de coisas que acontecem aqui, certo? Aqui é tudo muito esquisito isso. Bom, isso é o grupo de normalização. O que é o grupo de normalização fenomenológico? A ideia do Bialek. Ora, na prática, você tem um sinal neuronal, aqui é sinal de fluorescência de cálcio e disparo no hipocampo de rato, de camundongo. Eu não sei quem está conectado com ele, eu não tenho Jotas. Se eu não tenho J, o que eu faço? Eu pego os caras que estão mais correlacionados entre si, uso a correlação como um proxy para interação, que eu não conheço, agrupo os caras, quem está mais correlacionado com 1 é o 2, junto o 3 com o 4, e depois junto de novo, e depois junto de novo, e depois junto de novo. E conforme esses tamanhos desses clusters vão aumentando de 2 para 4, 8, 16, 32, 64, potência de 2, eu vejo como é que as coisas estão se comportando. Por exemplo, se eu terei observáveis que escalam não trivialmente conforme eles vão aumentando, e se a atividade normalizada, quando eu olho aqui, converge com uma coisa que é não gaussiana. Ok? Então, ele fez isso para esse dado de hipocampo de camundongo e observou coisas do seguinte tipo: probabilidade de silêncio conforme você cai o tamanho do cluster. Tá? Conforme você cresce o tamanho do cluster, fica mais improvável você ter silêncio. Parece razoável, né? Só que, qual a maneira trivial disso acontecer? Se fosse um processo de Poisson, você junta o processo de Poisson, junta o processo de Poisson, junta o processo de Poisson. Se você fez com o professor Paulo de processos estocásticos, você junta o processo de Poisson, dá outro processo de Poisson, né? Então, seria exponencial de menos k, e esse beta aqui seria 1. Só que cruzado não é 1, é um expoente não trivial. Você olha para essa atividade somada, depois de somar algumas vezes, e dá uma coisa que não é gaussiana, então não satisfaz os requisitos do teorema central do limite, certo? Você vai somando e não dá uma gaussiana, porque ele viola algumas hipóteses do teorema central do limite. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas tem um expoente μ que controla como os autovalores da matriz de covariância decaem com o ranking do autovalor, também uma lei de potência com expoente μ.
E se você pega o tempo de autocorrelação, com que esse cara decai, você mede o tempo de autocorrelação que está aqui, em função do tamanho do cluster, esse cara cresce de maneira não trivial, se for no ponto crítico. Se for no caso trivial, é Z igual a zero. Não depende, o tempo de correlação não depende do ponto que eu olho. Então, todo mundo decai na mesma escala, se fosse trivial. Mas não é, né? Enfim, então esse é o paper do Bialik, que a gente resolveu fazer a mesma coisa nos nossos dados, segmentando os dados por CV, como a gente fez antes. Revisitamos esse problema. Então, tem aqui aquela curva de CV que eu já mostrei antes, esse carinha CV baixo é o cara desincronizado, esse cara aqui em cima é o cara sincronizado, aqui no meio é o cara mais ou menos. E o que você faz? Você aplica para cada caso desse o grupo de normalização fenomenológica e vê o que acontece. Então eu vou focar aqui na atividade normalizada que você obtém depois de algumas iterações, 64 é 2 elevado a 6, né? Elevado a 6. Então você vê que quando o CV é baixo, esse cara aqui, a atividade normalizada, perdão, isso aqui é log linear, então converge para uma gaussiana, que é uma parábola aqui, certo? Conforme você aumenta o CV bem alto, converge para uma coisa que é não gaussiana. Então, coisa não gaussiana é uma assinatura de criticalidade. Coisa gaussiana é uma assinatura de trivialidade, não criticalidade. E a dependência de como isso aqui é uma gaussiana ou não, em função do CV, fica mais fácil de caracterizar se ao invés de olhar para a distribuição, olha para a curtose da distribuição. Então, a curtose de uma gaussiana é, dependendo de como você define curtose, enfim, é 3 por aí. E se for assim, dá uma curtose maior. O gráfico da curtose em função do CV é um gráfico muito interessante. Esse cara aqui, ó, CV está aqui. Essa linha pontilhada é o valor da curtose que você obtém se você pegar esses dados aqui e embaralhar. Se você embaralha, você mata toda a correlação e, portanto, é um teste para você. Tem que ter um controle, certo? Para saber se está bem significativo. E isso aqui, curtose em função de CV, se você olha para isso, um físico estatístico tem uma tendência quase irresistível de enxergar aqui uma transição de fase de segunda ordem. Só que está errado isso. Está errado porque isso aqui não é um parâmetro de ordem, isso aqui é curtose. Aqui, qualquer cara que tiver curtose não trivial tem scaling. Portanto, tudo isso aqui é crítico. Tudo isso aqui é um ponto crítico, na verdade. E porque isso aqui, você vê, lembra, não é parâmetro de controle. Já tínhamos concluído isso antes, você vê, não é parâmetro de controle. O modelo sugere que não é. E esse resultado experimental, que não é modelo, também sugere que não é. Porque se fosse, eu teria o parâmetro de controle e só um ponto crítico em algum lugar aqui. Mas eu tenho scale em toda essa região acima de um certo valor, aparentemente. Aqui está um filminho do Daniel, que mostra esse cara aqui, e você está andando, você vê que quando você vê está lá em cima, você tem uma distribuição não gaussiana. Quando você vê vai lá para baixo, abaixo do ponto 7 aqui, fica bem gaussiano, quando sobe ele começa a desgaussianizar, tá vendo? Não gaussiano, não gaussiano, não gaussiano, e aqui, quando desce. Então o cara desincronizado, com CV baixo, ele não tem assinatura de criticalidade. Quando passa um determinado valor, ele tem assinatura de criticalidade. Então isso é compatível com o que tinha visto no modelo do Tauan, que por uma região ampla de CVs, eu deveria encontrar assinatura de criticalidade, só que agora sem usar modelo nenhum. Okay? É para acabar, né? Beleza. Então isso confirma a ideia de que o CV é um parâmetro de controle ruim. Assim que a curtose passa daqui, aqueles expoentes alfa, beta, mi, z, não sei o que lá que eu defini antes, ficam estáveis. Aqui é o valor do expoente em função da curtose. Esses pontos cinza aqui são os dados surrogados. Assim que a curtose passa do valor surrogado, o expoente vem aqui e estabiliza. Mais ou menos, né? Estabiliza mais ou menos. Mas aqui, ó. Aqui o estabiliza. Aqui passa aqui e estabiliza. Aqui é o goodness of fit, quão bons são os fits de lei de potência. Então tudo estabiliza. Então não sugere nada tipo fase de grife, não sei o que lá. E pronto, vamos acabar. Cada barrinha aqui é um animal diferente. Você vê que os valores são mais ou menos estáveis, com uma certa variância. E esse aqui são os valores surrogados. Se você bagunçar, não tem nada, não sobra nada. Não é um artefato tão óbvio assim no método, aparentemente. Os animais diferentes têm curvas de curtose por CV diferentes, porque a distribuição de CV deles é completamente diferente.
mas apesar disso, a maneira como você varia aqui é diferente, mas todos eles decolam no mesmo lugar. Impressionantemente, não contávamos com isso, é uma surpresa, não sei por que é tão estável assim, e você pode definir um critério de scaling. Scaling é quando tem uma curtose maior que o sornado, maior que o do sornado mais o desvio padrão, qualquer coisa assim, você consegue botar uma probabilidade de ter um certo valor de CV e ter scaling ou não, isso aqui é sem scaling, isso aqui é com scaling, você pode fazer, calcular a probabilidade conjunta, a probabilidade condicional de ter scaling dado, CV, você vê que ela cresce e estabiliza aqui em um certo valor que é muito estável para todos os dados. Então, a gente concluiu, o título do paper é In and Out of Criticality, entrando e saindo da criticalidade. Você está fora e está dentro, está fora e está dentro, aparentemente, o que também é um avanço nessa literatura. O pessoal queria dizer assim, eu estou sempre no ponto crítico, exatamente no ponto crítico. É um bicho vivo, né? O bicho está mudando, você garante? Então a gente não tem como garantir, e sem impor nada, deixando o dado instrumental dizer para a gente, ele disse, olha, eu estou aparentemente 75% do tempo no ponto crítico. E falou, estou fora. E estou flutuando ali pertinho, né? Então, tem problemas. Esse método não dá informação sobre caso de universalidade, porque esses expoentes não são os clássicos. Se você rodar esse cara em animais não anestesiados, mesmo com CV baixo, tem assinatura de criticalidade. Então, a ideia de que a uretana seria um modelo interessante para você fazer uma mímica do bicho acordado e do bicho dormindo, porque você vê ela para cima e para baixo, ela subiu no telhado, na minha opinião. Eu não tenho nenhum compromisso com a uretana, não tenho compromisso com a ciência, certo? Mas quem usa a uretana não vai gostar de saber desse resultado. Porque nós estamos dizendo que é uma anestesia que no CV baixo não reflete dado experimental. E agora nós estamos trabalhando com o Gustavo Cambrainha, que está ali, em dados experimentais de animais acordados. Porque de lá para cá aconteceu uma revolução no mundo da neurociência, que é institutos de pesquisa muito grandes, que fazem experimentos muito grandes e sofisticados com centenas de animais, uma tecnologia que a gente jamais teria dinheiro para comprar aqui. Eles fazem o experimento e disponibilizam tudo publicamente para quem quiser publicar. Então, são dados muito ricos que a gente está estudando os próximos passos do laboratório, porque se você não comprar equipamento agora, você tem que escolher bem o que você vai comprar e por que você vai comprar o equipamento, algo que não vai ser melhor em outro lugar, né? Então, esse é o dilema do laboratório atualmente, estamos trabalhando nisso. É isso, agradeço aqui ao pessoal que pagou a conta, a todo mundo que participou dos papers que eu mostrei, que estão aqui, alguns, o Zami lá no comecinho, o pessoal de Portugal que está aqui, os colaboradores de fora, e o pessoal do nosso grupo de pesquisa está aqui, os que participaram dos papers e os que não participaram, que estão aqui hoje, também, enfim. Eu vi essas fotos, eu gostei, está todo mundo feliz, aparentemente. Acho que é um grupo de pesquisa feliz. É isso, obrigado, gente. Valeu. Eu queria botar aquele gráfico que você mostra, os 3 diagraminhas com CVs, que tem os 3 possíveis estados. Esse aí embaixo. Esse? As pessoas usam esses métodos de redes neurais também para redes sociais. Né? E se você pensar, existem muitos dados, né? Facebook e o Twitter, né? O Meta, né? O atual Meta. Tem bastante dados para isso, dá para testar muitos modelos. Claro que eu não estou dizendo que você vai ter essa biologia ou física, né? Que você também essa emergência física aí lá. Mas dá para ver pelo menos o que seria o equivalente disso aí, né? Você tem esses 3 estados, né? O estado mais à esquerda seria uma situação em que os membros, né? Os participantes da rede estão, cada um com sua opinião, conversando, colocando informação de maneira quase aleatória, e o extremo de cá que é o polarizado, né? Alguém dá lá uma opinião e as pessoas aderem, dão likes, e a sociedade. Dá um beijo. A sociedade meio que está passando por essa transição. A gente está mais do lado do cá do que do outro lado, né? Essa formação de
de opinião a gente está vendo através das redes sociais o efeito dessa transição. Foi feito esse estudo, eu estou falando aqui off the top of my head, né? Mas alguém pensou nisso e tentou fazer essa conexão, né? Redes humanas, né? Bom, vamos só metodologia. limpar o terreno, lógico. As redes sociais e tal foram as primeiras a ser usadas nos primórdios do estudo de redes complexas para tratar a topologia, né? Não é disso que você está falando. Não, estou falando Você está falando da usar os atividade... dados para analisar, Isso. essas distribuições, pelo menos. Acho que não. Com esse método em particular, eu duvido, porque ele é relativamente recente, porque é 2019, né? Então nosso grupo faz aqui, o Miguel Munhoz faz em Granada, poucos grupos estão fazendo isso ainda. E eu acho que não, ainda não foi feito, talvez tenha faltado... Nem definir algo similar, um CV, para lá, para esse fenômeno? Porque, sei lá, está parecendo bem óbvio. Eu acho que não, porque lá eles devem definir coisas mais... O que é uma rede polarizada? Não, mas acho que eles usam outras medidas que são mais úteis lá, que são medidas do tipo de... Tentando me lembrar de novo, meu top of my head, assim, de estudiosos de política que fazem formação de comunidades, né? Que é uma coisa mais sofisticada, muito mais sofisticada que CD. CD é uma medida grosseira. Ela é só barata. E ela é grosseira porque não consigo olhar direito as coisas do cérebro, difícil e tal. Eu acho que o pessoal olha comunidades, né? E que é mais útil. Você consegue ver, ó, a comunidade do Pablo Marçal, as bolhas, né? tá brigando, fundiu com a comunidade do Bolsonaro em São Paulo. Aí é um pouco mais específico, né? Do que você olhar para uma coisa mais... Então acho que não olha também por conta disso, porque já existem ferramentas mais avançadas de teoria de redes, né? E que são mais úteis para eles, né? Acho que tem a impressão que é por aí. Mas, digamos, no limite que o número de pós-docs vai para o infinito e o tempo também, o método está pronto para ser rodado para qualquer coisa. Os meninos estão super azeitados em cima com o código, você dá para o Gustavo, até no tráfego de Recife, joga para ele vai binarizar e vai sair um número aqui, certo? Eu só mencionei isso porque tem dado, eu acho, tem uma quantidade absurda, né? Tem. Para as redes sociais. Tem mais dado do que a gente pode imaginar. Mais alguma pergunta? Bem, então, sendo assim, agradeço a palestra, professor. Obrigado. Valeu.